Olá, minha gente, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo, primeiro vídeo do nosso canal, certo? Eu me chamo Samara, sou católica e decidi criar um pequeno canal no YouTube chamado Pequena Via de Fé, certo? Eu estou livre, então pode ser, talvez, eu tenha que fazer alguns cortes nesse vídeo, esperemos que não. Mas estou ao ar livre aqui na parte externa da minha casa, certo? Gravando com essa vista linda do céu azul aqui. Espero que vocês gostem. Muito bem, nosso primeiro vídeo hoje eu irei falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Primeiramente, quem é Santa Teresinha, né? Ela viveu na França, certo? Foi uma jovem francesa que entrou para o Carmelo, para a Ordem das Carmelitas Descalças, com 15 anos de idade apenas. Teresinha vinha de uma família abastada, certo? A família dela tinha muitas condições. E era uma família grande, ela tinha muitas irmãs. E Santa Teresinha é filha de Santa Zélia e São Luís Martin, que também são canonizados na igreja. Foram canonizados no mesmo dia juntos e tiveram filhos e filhas santos, né? Bom, Teresinha entrou para o Carmelo com apenas 15 anos de idade e nessa vida de entrega a Jesus, de entrega religiosa, né? Teresinha, ela tinha muito desejo de santidade. Sempre teve, antes mesmo de entrar no Carmelo. Porém, ela mesma relata isso no livro História de uma Alma. Ela olhava para os santos e ela via a grandeza dos santos, né? O quão grandes, por assim dizer, eram os feitos deles. E Teresinha se deparava com isso e pensava, poxa, mas eu tô a quilômetros de distância dos santos. Ela amava muito a Deus, ela era uma jovem muito piedosa, ela queria muito servir a Cristo, porém ela via, né, os mártires, olhava o martírio, etc., e os doutores da igreja, e ela se sentia muito distante, ela se sentia muito pequena. E é deste sentimento de pequenez que surge a Pequena Via. Teresinha entra para o Carmelo com 15 anos de idade, tem todo um trabalho para conseguir entrar com essa idade. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, depois eu vou deixar aqui embaixo um link de um texto ou algum documentário que conte bem detalhadamente a história de Teresinha. Aqui eu vou passar um resumo, tá? E, bom, ela consegue entrar no Carmelo com 15 anos, depois de muita luta, muito trabalho. E nessa entrada, Teresinha, ali ela diz que ela queria amar a Jesus como ninguém o havia amado. Porém, na época de Teresinha, dentro da igreja, nós tínhamos um certo problema, principalmente na França. A igreja na França estava passando por um problema muito complicado, que era o jansenismo. Para quem não sabe o que é o jansenismo, é uma heresia, certo? Não vou entrar detalhadamente, não vou falar detalhes, não vou me delongar do que seria o jansenismo. Mas, basicamente, resumindo de uma forma bem simples, o jansenismo afirmava que toda e qualquer pessoa tinha que ter uma vida muito penitente, uma vida de penitência severa, e que quem não fizesse muita penitência não entraria no céu. E aí, Teresinha, diante disso, no Carmelo, né, como irmã carmelita, naquela época o Carmelo era tratado como uma ordem reparadora. Então vocês imaginem o impacto que isso tinha na vida de Teresinha. Né? Ela estava dentro de uma ordem reparadora sobre essa ideia do jansenismo. E aí ela tentava fazer penitências, só que ela não conseguia fazer grandes penitências. E ela via as irmãs se sacrificando, etc. E ela não conseguia fazer aquilo. Claro, né, ela era uma jovem muito piedosa, servia a Cristo, fazia sim as suas penitências, só que ela não conseguia fazer coisas grandes feitos. Ela não conseguia penitenciar-se muito, né, assim, ao extremo, como diziam que teria que ser. E
E aí Teresinha, diante disso, olhando para a grandeza dos santos, para o martírio dos santos, vendo que ela não ia conseguir reproduzir aquilo, olhando para si própria, para sua pequenez, vendo que ela não conseguia fazer grandes penitências, ela se sentiu tentada a pensar que não entraria no céu. E Teresinha viveu anos de crise, assim, dentro do Carmelo. Até que um momento, ela redescobriu o Evangelho, né? Por isso, foi proclamada doutora da igreja. E nessa descoberta do Santo Evangelho, lendo, né, inspirada pelo Divino Espírito Santo, Teresinha percebe que, na realidade, ela não precisava ser grande. Muito pelo contrário, ela deveria ser cada vez mais pequena. Cada vez mais pequena, vivendo um caminho de espiritualidade no ordinário. Essa é a espiritualidade de Teresinha. É a espiritualidade das pequenas coisas. Que caminho é esse que Teresinha encontrou? É o caminho da confiança e do amor. Então, se constitui basicamente de fazer as pequenas coisas com um grande amor. Nada é pequeno se for feito com amor, diz Teresinha. Então ela começou a fazer esses pequenos atos, esses pequenos trabalhos, né? Cumprir com seus pequenos deveres no dia a dia. Bom, continuando, tive que fazer um pequeno corte, uma pequena pausinha. Bom, então Teresinha, ela descobriu, certo? Esse caminho de santidade, de espiritualidade, e ela buscava cumprir com os seus deveres de monja, né, por amor a Cristo, mas além disso, ela buscava doar-se por meio das pequenas coisas. Então, por exemplo, tinha uma irmã no Carmelo que ela tinha muitas dificuldades de locomoção, ela estava muito idosa já, e aí sempre no horário das refeições ela precisava que alguém levasse ela até o refeitório, e ninguém queria fazer isso, porque a irmã tinha que andar, as pessoas tinham que andar no ritmo dela, não podia andar muito rápido, porque ela falava que estava com dor, não podia andar muito devagar, porque ela dizia que ia chegar atrasado, e aí ninguém queria levar ela pro refeitório. Quem que levava ela pro refeitório? Teresinha. E ela mesma descreve que um dia, levando a irmã para o refeitório, ela sentiu como se estivesse levando Jesus pelos braços, né? Teresinha buscava sempre isso, fazer o que os outros não viam, né? O que aparentemente não tinha valor, ela fazia por amor a Deus, e aquilo ia santificando a sua alma, certo? Essa é a pequena via, né? Como que a gente pode aplicar ela no dia a dia? Tem alguém limpando a casa? Poxa, parar, levar um copinho de água para aquela pessoa. É como se você estivesse levando por amor a Jesus, né? Estender uma roupa no varal e oferecer aquilo a Deus, aquele pequeno ato de entrega. Cuidar um pouco de uma pessoa enferma com amor. Ouvir com paciência, né? Muitas vezes a gente tem alguma pessoa em casa que está com algum problema e ela fica repetindo várias vezes o mesmo tema. Parar e ouvir com paciência por amor a Cristo são pequenas renúncias, e assim a gente vai trabalhando a santidade no ordinário, a santidade no pequeno. Não é uma via fácil. Confesso para vocês que não é fácil. Se a gente quer seguir ela, tem vezes que a gente cai, tem vezes que nós somos impacientes, tem vezes que a gente acaba descuidando de algumas pequenas coisas. Porém, o que importa, né, no final das contas, não é não cair, é cair, porém levantar, né? Recomeçar. Errei, peço perdão ao bom Jesus e recomeço, certo? E assim a gente vai trilhando aí o caminho da pequena via, o amor no ordinário, né? Mas por que eu falei até agora de Santa Teresinha do Menino Jesus? O que isso tem a ver com o nosso canal? É o primeiro vídeo? Por que eu tô falando disso? Bom, porque o título, né, o nome do nosso canal se chama Pequena Via de Fé. E por que eu escolhi esse nome? Bom, nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco a respeito de temas da igreja, certo? Catequese básica, né? Nós iremos falar um pouco dos artigos do credo, algumas coisas, assim, alguns temas básicos da igreja. A princípio,
Pretendo trazer um vídeo por semana para vocês, sempre aos domingos. Uma pequena catequese, certo? Porque muitas almas precisam de catequese. Às vezes as pessoas não sabem, não conhecem uma verdade de fé e aquilo atrapalha, né, o caminho de devoção, de fé a Jesus, de encontro, simplesmente por falta de conhecimento, por falta de catequese mesmo. Então é com esse intuito que eu resolvi criar esse canal, a fim de trazer pequenas reflexões dominicais, pequenas gotinhas de catequese no domingo para vocês, para que aos poucos, né? E aqui, falando de leigos para leigos, né? Que eu também sou leiga. Para que nós possamos, de pouco a pouco, ir nos aprofundando na nossa fé, na fé da Santa Igreja Católica. Tá bom, gente? É isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço perdão se o áudio não ficou muito bom. Talvez o som tenha dado uma atrapalhada, não sei. Primeiro vídeo. Ao longo dos dias isso vai melhorando, tá bom? Conto com a presença de vocês e até o próximo domingo.